Devido àquele documentário patético do Neymar na Netflix, enfim, mas que ele é competente pelo menos para evidenciar como é feito o gerenciamento ali de carreira, a empresa, Neymar, etc. Apesar de ser uma grande peça publicitária, na minha opinião. E parte dessa empresa é também contar uma história, né? É poder humanizar, é poder... E para isso eu imagino que eles, sei lá, eles tinham patrocinadores que eram empresas brasileiras, na época que ele jogava lá, então tem que ter uma comunicação. Isso te facilitou com relação à cobertura do Neymar por fora dessa falta de acesso que o Barcelona te dava? Isso foi, não sei nem se empresa brasileira, mas assim, isso foi o que deu, o pouco de acesso que a gente teve foi bem por isso, assim. De patrocinadores do Neymar que falavam, a gente quer fazer 3 entrevistas do Neymar. Vai ser, sei lá, o João Henrique pro UOL, o Cássio Barco, que estava na Globo na época, e o Thiago da ESPN. Uhum. E aí, cada um fazia ali 10 minutos também. Não era uma entrevista, mas era ali 10 minutos que estava para você, pelo menos para ele saber quem você era, você trocar uma ideia e tal. Teve um lançamento de chuteira dele, da Nike, ainda na época da Nike, que eles queriam fazer uma entrevista grande com ele, então o Plihal foi para lá também. E fizemos eu, o Plihal e o Neymar no vestiário do Camp Nou, uma entrevista de uns 25 minutos, que foi bem legal de fazer também. Mas foi assim, os acessos que a gente tinha a ele eram esses, e depois de algum tempo já, depois de 2 temporadas inteiras, em 2014, 2015, quando o Barcelona ganhou tudo, né? Nos 3 títulos do Barcelona, na Copa do Rei, no Campeonato Espanhol, que ganham contra o Atlético de Madrid, se não me engano, e na final da Champions, que eles ganham em Berlim contra a Juventus, nas 3 zonas mistas, o cara o chefe de imprensa lá, o assessor de imprensa do Barcelona, ele traz o Neymar assim, pela mão, e para na minha frente e na dos brasileiros. Assim. Na época éramos eu, o Cássio Barco, o João Henrique, o Felipe Killing, que está na Bandeirantes até hoje, fazia muito futebol. Ele parou o Neymar na nossa frente, a gente fez lá 5, 6 perguntas, pegou no braço do Neymar e levou o Neymar embora. Então assim, os espanhóis não falaram com ele, mas a gente falou. Isso a gente construiu, né, depois de muitos jogos em que a gente não falava com ele, mas nos 3 jogos em que o Barcelona foi campeão, eles trouxeram ele para falar com a gente. É o máximo que o clube pôde oferecer naquela época, assim, de acesso. E aí, assim, uma coisa que eu tenho curiosidade de saber é se esse Neymar que a gente conhece do ponto de vista familiar, assim, essa coisa do reduto, essa coisa da redoma, essa coisa me parece meio, o pessoal chama de Peter Pan, porque é o menino que se recusou a crescer, porque também teve uma coisa muito do pai. O quanto que você via na cobertura do Neymar ali a influência do pai, da empresa nele. Porque você falou, a gente entrevistou o Neymar, eu e o Plihal, uma entrevista de 25 minutos e foi legal. Foi legal mesmo ou era porque era o Neymar? Porque eu nunca vi uma entrevista do Neymar que fala, nossa, que entrevista legal. Foi legal dentro do que pode ser uma entrevista do Neymar, com o Neymar, com o ex-assessor de marketing dele, na época, e o assessor de marketing da Nike olhando todas as perguntas, né? Nossa. Foi legal nesse sentido. Não olhando antes, né? Mas assistindo a entrevista. Foi legal. E eles gostaram? Eles acharam legal, eles gostaram. Pra gente foi bom, porque a gente precisava... Aquela história, né? A ESPN vai ter 10 matérias dos próximos 6 meses falando sobre o Neymar. A gente conseguiu fazer pergunta para daqui 4 meses vai fazer uma entrevista sobre Copa América com ele e você botava lá uma sonora dele falando sobre Copa América. Isso, do ponto de vista da entrevista em si, não diz muito, mas para você ter material com ele, para você ir usando ao longo do tempo e tal, jornalisticamente acaba sendo bom, porque a gente teve a presença dele em várias reportagens ao longo do tempo, assim, né? Mas é o que você falou, é difícil ter uma entrevista boa mesmo com ele, né? É difícil ter uma entrevista boa com o Messi também. Qual a grande entrevista do Messi? É difícil pensar em uma, né? Teve uma mais recente para uma TV argentina, que ele falou um pouco mais de coisa, né? Pós-Copa. Que ele falou, ele se abriu assim de um jeito que eu nunca tinha visto. Sim, mas vamos pensar no Messi, né? Da época que eu tava cobrindo lá, de 2016. Não tinha, cara. O próprio Messi, em todo o período que eu fiquei em Barcelona, que eu cobri o Barcelona nas 3 temporadas ali, e mais umas 5 temporadas pra frente, 4 ou 5, ele deu uma entrevista coletiva. Uma.
porque geralmente os jogadores dão uma entrevista antes da Champions, né? Sempre escolhem um jogador do time para dar entrevista. O Barcelona jogava, sei lá, 13, 12 jogos de Champions por temporada. Durante 5 temporadas são 60 jogadores, 60 janelas para um jogador falar. Ele nunca falava, ele pedia para não falar. E na zona mista fora de casa, que o cara tem que passar, porque ele tem que pegar o ônibus para ir embora, todo mundo tem que passar, ele dava um jeito de passar por outro caminho para não conversar com ninguém. Mas aí é um caso de um cara que se recusa a ser isso que o Neymar se colocou para ser, né? Neymar, grande parte, não que o Messi não tivesse fechado com grandes marcas e tudo mais, mas o Neymar, ele se colocou também numa posição de influencer, desde muito jovem. Quando você ouve o podcast, você fala do plano do Neymar, a gente vê ali o plano da família do Neymar para transformar o Neymar no que ele virou no primeiro contrato ali e tal, né? Ele ser aquela fatídica história da proposta do Chelsea e o Armênio Neto convencendo o Neymar pai de que ele tinha que ficar porque ele tinha que ocupar o lugar do ídolo brasileiro, estava desocupado desde o Ayrton Senna. O que é aquilo se não se colocar além do futebol? Porque para você ser um ídolo, não basta você botar a bola na rede, você tem que ser uma pessoa. Tanto que vocês contam no podcast também que quando acontecem episódios pessoais da vida do Neymar que não são muito legais, existe uma engenharia para contornar. Né? Exatamente, porque o fora de campo também era importante. O Messi me parece que foi numa outra pegada. Eu quero ser jogador de futebol, não essa coisa muito ponto. Já o Cristiano é um cara que eu acho que surfou melhor nas duas coisas do que o Neymar. O Messi, é difícil a gente comparar a carreira do Messi com qualquer outra coisa, não só pela qualidade técnica dele, mas porque o Messi com 13 anos ele foi né, abduzido lá de Rosário e foi parar em Barcelona. Tanto que falavam que ele era mais espanhol do que argentino, lembra disso? Antes dele ganhar a Copa. Assim, os caras chamavam ele de... Os argentinos chamavam ele de pecho frio. Né? É o cara que não sente as cores da Argentina. Teve uma época que tinha um debate que ele não cantava o hino da Argentina. Ele é argentino pra caralho. É o que eu falei, ele mora numa mini Argentina em Barcelona. O Messi, possivelmente, se você falar o nome de 4, 5 pratos catalães ou espanhóis pra ele perguntar se ele já comeu, possivelmente ele não comeu. O prato preferido dele até hoje é a milanesa napolitana, que é tipo uma parmejana, né, argentina. Então, assim, ele é muito argentino. O Messi, ele morou na Catalunha 20 anos, talvez, não sei a conta certinha, mas ele aprendeu um pouquinho de catalão, porque os filhos dele estudavam na escola lá, tinham aula de catalão, e de vez em quando soltavam uma palavra e ele falava, que é isso? E aí ele foi aprender. Tem uma entrevista dele na Barça TV, a Barça TV é uma TV essencialmente catalã, com todo o conteúdo em catalão, os caras sempre levam jornalistas, enfim, personalidades lá, e as pessoas falam em catalão, obviamente, se souberem falar. O Silvinho, hoje técnico da Albânia, ele aprendeu o catalão e ele deu entrevista para a Barça TV em catalão e tal. O Messi, cara, começa a entrevista, faz entrevista e tal, os caras falam boa noite, né, que é bona nit em catalão, e ele fala bona nit. Eu dije recém, ele começa a falar com aquela vozinha do Messi, e ele fala em espanhol, mesmo que ele fala... Cara, ele fala 10 minutos e todo mundo, tipo, bom, é o Messi, vai, vamos falar o quê, né? E aí, então assim, ele nunca foi um espanhol ou um catalão nesse sentido. A seleção da Espanha queria que o Messi jogasse. Obviamente. Claro. O cara tá arrebentando no Mundial Sub-20 lá, enfim, nas categorias de base do Barcelona. E o que aconteceu, e até essa história é muito boa, o cara que era o repórter, narrador da Barça TV, ele tinha todas as fitas de jogos do Messi, e aí o Horácio Gagioli, que é um empresário que fez o primeiro contrato do Messi com o Barcelona, ele pediu a fita pro cara, pediu as fitas pro cara, tal, foi com um pacotão de fita num hotel que a seleção da Argentina estava hospedada para um jogo contra a Espanha, lá um amistoso, e na época acho que era o Bielsa, o técnico, era antes o Messi tinha 17, 18 anos, e ele levou as fitas pro técnico na época, acho que lembro que era o Bielsa, e falou, assiste isso aqui, ó, esse cara é argentino e a Espanha quer contratar ele. O cara botando as fitas pro técnico assistir para poder, na Argentina, descobrirem que tinha um cara jogando em Barcelona
e convocar. E aí eles convocam ele para a seleção sub-17. Isso é importante dizer, foi proibido. Hoje não pode mais. Uma pessoa de 13 anos jogar, pelo menos aqui no Brasil, não pode. Esse processo do Messi, né, guardadíssimas as proporções, porque é outro nível de jogador, embora também seja brilhante, foi o que o Mazinho tentou fazer com o Thiago Alcântara, para ele jogar para a seleção brasileira. O Mazinho ligou para a CBF várias vezes, falou, meu filho tá jogando na base do Barcelona e tal. E a CBF falou, tá bom, então, valeu, obrigado aí e tal. Mas acabou demorando e a Espanha roubou, né? Não roubou porque ele nasceu na Itália e cresceu na Espanha. Então tentou fazer com que o Thiago jogasse na seleção brasileira. E foi meio ignorado. Cracaço. Muitas lesões, né? Muito, infelizmente. Muito craque. O irmão dele não chega nem perto. Não, que jogou pela seleção brasileira. Mas o Messi, ele existiu em algum momento um senhor dirigindo um carro pelas ruas de Barcelona cheio de fitas. Eu acho ótimo imaginar a cena, né? Um argentino, muito argentino, que o Gagiola é muito argentino, com um carro ali, chegando no hotel, né, subindo com um saco de fitas VHS, entregando pro staff da seleção. Esse cara tem uma Copa no currículo, cara. Esse cara, uma Copa é por causa desse cara. Ele é o responsável. Ele é o responsável, cara. Porque senão... Eu de vez em quando eu falo com ele, assim, eu já entrevistei ele algumas vezes. A Espanha teria umas 3, 4 aí. Com aquela... A Espanha com Xavi, Iniesta, teria umas 3, 4. Teria umas 3, 4 Copas. Né?